Olá, tudo bem? A revisão de hoje será sobre urgência e emergência. Primeiramente, vamos falar, sobre as diferenças entre urgência e emergência. Urgências são os casos que exigem assistência rápida a fim de evitar complicações ao paciente, como, por exemplo, dores abdominais agudas e cólicas renais. No caso da emergência, são os casos em que existe ameaça à vida, risco de lesão permanente ou sofrimento intenso ao paciente, havendo aí a necessidade de tratamento imediato, como, por exemplo, aí uma parada cardiorrespiratória e infarto. Então, para fixar, urgência, assistência rápida a fim de evitar complicações. E emergência é uma ameaça iminente à vida, Sobre as redes de atenção às urgências aí, De acordo com a portaria número 1600, de 7 de julho de 2011, ela reformula aí a rede de atenção de urgência e emergência, A fim aí do acolhimento, qualidade profissional, informação e regulação, Então, primeiramente, vai ter a promoção e prevenção, sala de estabilização, FN, SUS, e estudo sobre atenção básica, tá, gente? O SAMU, que é o 192, a UPA 24 horas e a atenção no hospital, E também a atenção domiciliar. O SAMU, 192, ele vai ordenar o fluxo assistencial e disponibilizar o atendimento precoce e transporte adequado para o paciente, rápido e resolutivo às vítimas acometidas por agravos à saúde de natureza clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica, traumática e psiquiátricas, mediante o envio de veículos tripulados por equipe capacitada. A central de regulação ela vai definir o tipo de atendimento que vai ser feito, o tipo de ambulância que vai ser enviada e a equipe adequada para o caso. O regulador ele pode orientar, procurar uma unidade de atendimento, enviar uma ambulância ao local e, em casos graves, enviar uma USA. Aí, sobre as unidades, móveis para atendimento de urgência. Existe a unidade de suporte básico de vida, a USB, que é uma viatura tripulada por no mínimo 2 profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico auxiliar de enfermagem, Nessa ambulância, ela só tem glicose e soro fisiológico, ela não tem medicação lá, Por que ela tem glicose? Por causa do protocolo de hipoglicemia, que pode ser feito sem uma prescrição médica, Ele é feito aí com 4 ampolas, de glicose, E se preciso, vai encaminhar esse paciente para o hospital, caso ele não melhore. Caso ele melhore, o que geralmente ocorre depois aí da medicação, ele é liberado aí em sua própria casa. Por que é usado o soro fisiológico, dentro dessa ambulância? Para adiantar o processo de pegar a veia, Porque aí já vai pegar a veia, já vai deixar ali o soro pingando, Até chegar no hospital e ter um atendimento mais rápido, Há também a unidade de suporte avançado de vida terrestre, a USA, que é uma viatura tripulada por no mínimo 3 profissionais, sendo um condutor de veículos de urgência, um enfermeiro e um médico, Nela contém um desfibrilador mecânico, bomba de infusão, materiais de pequena cirurgia, sondas para lavagens gástricas, sonda para tamponamento de sangramento esofágico e medicamentos. A USA é como se fosse uma UTI móvel, então ela tem tudo disponível para uso adulto e pediátrico. Para alguns locais específicos, a equipe de aeromédico, que é uma aeronave com equipe composta por no mínimo um médico e um enfermeiro, equipe de embarcação, que é uma equipe composta por no mínimo de 2 a 3 profissionais, de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor da embarcação e um auxiliar, ou técnico de enfermagem, em caso de suporte básico de vida e em caso de suporte avançado de vida, um médico e enfermeiro, Também existe a motolância, que é uma motocicleta, conduzida aí por um profissional de nível técnico ou superior para tratamento de enfermagem. Então, só para fixar, o mais importante, a USB e a USA, A USB, unidade de suporte básico, Ela contém um condutor mais um técnico de enfermagem. E a USA, que é a unidade de suporte avançado, contém um condutor mais um enfermeiro mais um médico, Aí, a importância da classificação de risco, que nada mais é do que estado mais grave passa na frente, De acordo com a resolução CFM número 2079, de agosto de 2014, toma como obrigatória a implantação de acolhimento com classificação de risco para atendimento do paciente em todos os serviços de pronto atendimento 24 horas da rede de complexidade intermediária, ou seja, das UPAs, que é a unidade de pronto atendimento, e hospitais. A classificação de risco ela requer aí tanto raciocínio
quanto intuição, né? E ambos devem se basear em conhecimentos e aptidões profissionais. Deste modo, como parte de sua aptidão profissional, é preciso que se aprenda a avaliar, né, e discriminar e interpretar, né, essas questões, né? Como, por exemplo, né, no caso de uma cefaleia, né, uma dor na nuca, né, na região occipital, pode significar uma pressão alta, ela tem alto risco. Uma dor, uma cefaleia no meio da cabeça, ela pode significar enxaqueca, né, baixo risco. Uma cefaleia na fronte significa aí uma sinusite, né, também é baixo risco. Dor nos testículos, né, que significa aí pedra nos rins, pode significar, né, porque ela tá alojada nos ureteres ali, ela é urgente, causa muita dor. Dor nos rins, né, uma cólica renal também é urgente. Dor abdominal, né, que é às vezes diarreia, vinda com diarreia. Pode significar apendicite, então é alto risco, né? Essa classificação de risco ela é realizada pelo médico ou enfermeiro, ela visa garantir a segurança do paciente, de identificar e atender a demanda, né, de forma organizada, humanizar o atendimento, deixar o cliente satisfeito, né, o cliente no caso o paciente, e exige competência técnica de comunicação. Então, assim, ela vai ser realizada pelo médico enfermeiro, garantir a segurança do paciente, identificar e atender a demanda de forma organizada. A identificação dos pacientes, né, que precisam de atendimento imediato, né, considerando o potencial de risco, né, agravos à saúde ou grau de sofrimento. A ferramenta que vai organizar a espera e cria uma ordem de espera, né, como determina a escala de Manchester, né, que é a mais utilizada, que está regulamentada aí pelo COFEN, né, 423/2012. Ela tem como objetivo garantir o atendimento imediato do cliente com um grau de risco elevado, informar o paciente que ele não corre risco imediato e sob provável tempo de espera, dar melhor condição de trabalho aos profissionais, aumentar a satisfação dos clientes. Existem outros modelos, né, como o modelo australiano, ATS, tempo de acordo com a gravidade, grave ou não grave, modelo canadense, CTAS, né, que é uma situação pré-definida, o modelo Manchester, que é esse que é o mais utilizado que eu falei, que ele é associado ao tempo de espera, simbolizado por cores e mecanismos de entrada, né, que é a queixa ou situação de apresentação do cliente, né. O modelo americano, o ESI, que é a necessidade de recursos para atendimento, e o modelo Andorra, né, o MAT, que é baseado nos sintomas, né? A classificação dele é em 8 minutos. O mais comum, que é o Manchester, ele vai ser baseado aí na situação da queixa e da duração dessa queixa, né? Da duração do quadro, né? Breve histórico, né? Que é relatado pelo paciente ou pelo acompanhante. Uso de medicações prévias, né? Que o paciente faz. Verificação de sinais vitais, né, o exame físico, buscando sinais significativos, como, por exemplo, apertar a barriga do paciente, né, para ver se o abdômen está globoso e tal. Verificação da glicemia, ECG se necessário. E, por exemplo, caso for uma dor precordial, né, que é uma dor de infarto, pode ser feito o ECG por autonomia do enfermeiro, né, antes mesmo que ele passe pelo médico, né. É recomendado que entre a abertura da GAI, né, que é o Guia de Atendimento Emergencial, e a classificação de risco, o tempo máximo seja de 15 minutos, sendo que o tempo de avaliação de risco seja feito aí no máximo de 5 minutos, né, só que a gente sabe que isso na vida real não ocorre. A triagem do Manchester, ela é feita aí, né, por cores, né, como eu disse antes, né, vermelho, emergência imediato, laranja muito urgente, né, até 10 minutos, amarelo urgente, até 60 minutos, pouco urgente o verde, né, que é até 120 minutos, e o azul, que é não urgente, até 240 minutos. A classificação em cores daí, né, da classificação vermelha significa risco iminente de morte, né. O atendimento vai ser feito na sala de emergência, no bloco de emergência, lá na sala vermelha mesmo. São pacientes de risco iminente de morte, necessitando de atendimento médico imediato, né? As medidas de manutenção da vida deverão ser iniciadas a qualquer ponto de atenção da rede, né? Caso de sangramento grave, arterial, parada respiratória, grandes queimados, ferimentos de arma branca, arma de fogo e amputação. O tempo de atendimento, então, ele é imediato. Na classificação laranja, né, no muito urgente, o atendimento em consultório médico vai ocorrer, né, se condição, ou então lá na sala de emergência mesmo, que é na sala vermelha. Se necessário, são pacientes com potencial risco de agravo, necessitando de atendimento médico e assistência de enfermagem contínua. As medidas de manutenção da vida deverão ser iniciadas em qualquer ponto de atenção da rede. O tempo de atendimento geralmente aí é 10 minutos. Classificação amarela, né, que é urgente. São pacientes que necessitam de atendimento, porém podem aguardar, né, casos de infarto, AVC, fratura exposta, sangramento de grande intensidade, que não seja arterial, sutura, cólica renal, suspeita de apendicite, acidente de trânsito, né? Tempo de atendimento médio 60 minutos, né? Na classificação verde, que é pouco urgente,
vai ser categorizado dores leves recentes, casos com início de aparecimento de sintomas até uma semana, casos como dor na coluna, sinusite, febre, o tempo de atendimento aí até 2 horas. Lá na classificação azul, que é não urgente, vai ser enquadrado retorno para verificar exames, curativos, medicações ou sintomas aí com início do aparecimento há mais de uma semana. O tempo de atendimento aí é até 4 horas. Então é importante gravar na cabeça que os fatores que determinam, né, essa prioridade, né, no caso do vermelho, né, que é um risco iminente de vida, né, comprometimento de vias aéreas, respiração inadequada, hemorragia sanguinante, com choque, convulsão e criança que está desacordada e não responde, né? Pode ser um quadro de hipoglicemia, pode ser um quadro de hipovolemia, né? Às vezes está com sangramento, né? A maior parte das vezes é hipoglicemia. Às vezes essa criança está com PCR, então é muito importante estar atento. Laranja, muito urgente, dor intensa, né, cardíaca, dor moderada, hemorragia incontrolável, criança febril, alteração no nível de consciência. No amarelo, hemorragia de baixa intensidade, incontrolável, história de inconsciência, e é um adulto febril. No verde, dor leve, recente, problema recente, febre baixa. É importante avaliar, né, o tempo de início da queixa ou evento, definido em início abrupto, início do evento em segundos ou minutos, como por exemplo, paciente relata que estava em casa e do nada sentiu uma dor. Agudo, período de tempo entre 12 e 24 horas, exemplo, fez um esforço no dia anterior e está sentindo dor. Recente, são aqueles que surgiram nos últimos 7 dias, como por exemplo, o paciente tem uma causa, né? Situação que envolve a dor, tipo, eu tava limpando a casa e senti uma fisgada na coluna, né? Aí pode ser o quê? Nervo ciático. Os sinais vitais aí de mensuração obrigatória na classificação de risco, né? Ela é feita aí por público-alvo, né? Por exemplo, gestante puérperas, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, avaliação da dor. Crianças e adolescentes, frequência cardíaca, glicemia capilar, né? História de diabetes, queixa de vertigem ou desmaio, oximetria de pulso, temperatura corporal. Em adultos e idosos, pressão arterial, idosos hipertensos, diabéticos, obesos e nas queixas de cefaleia, vertigem e desmaios. Glicemia capilar, história de diabetes, queixas de vertigem ou desmaio. Frequência cardíaca, cardiopatas, queixas de dor torácica, intoxicação exógenas e convulsões e a temperatura corporal. Então, os sinais vitais obrigatórios na classificação de risco é a pressão arterial, frequência cardíaca, dor, saturação, glicose e temperatura. A triagem, né? Ela é uma avaliação rápida das condições clínicas das vítimas com o intuito de estabelecer prioridades no tratamento médico em no máximo 90 segundos. Como, por exemplo, num desastre, numa catástrofe, né? Protocolo para atender o de maior gravidade, né? Esse protocolo se chama protocolo START, né? No caso tenha mais vítimas que socorristas, né? O método START, ele é organizado aí por lonas, né? No caso vermelho, né, imediato urgente, amarelo pode aguardar, leve é o verde, e o cinza significa que é morto, inviável, né? Ele é utilizado no atendimento pré-hospitalar para realizar triagens a múltiplas vítimas, classificar e identificar todas as vítimas de acordo com a prioridade de tratamento, né, e transporte. Para isso são utilizados identificadores de cores, né, lonas, né. Então, os pacientes vermelhos, risco imediato de morte, só respira após manobras, frequência menor que 30, não anda e não responde a ordem simples. Os pacientes amarelos, né, são pacientes urgentes, frequência respiratória menor que 30, não anda, não responde a ordem simples. O paciente verde, ele consegue andar. O paciente cinza não consegue andar, não respira após manobras, é considerado irrecuperável. Ele é um método simples, né, que vai se basear em 4 elementos: capacidade de andar, avaliação da respiração, circulação e nível de consciência.